Olá, então, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Hoje vamos estar aqui para conversarmos sobre histórias que se fazem em papel. Na verdade, histórias que se fazem em revista. Porquê? Vamos falar de uma revista muito especial, porque ela também está de olho, por assim dizer, em alguém muito especial para quase todas as pessoas no mundo, mas em especial para os cristãos. E estamos a falar, claro, do Papa Francisco, um Papa que celebrou recentemente, já neste mês, 5 anos de pontificado, que não tem parado um minuto, é muito ativo e isso foi quase que motivo suficiente. Há outros, com toda a certeza, que vamos conhecer, mas para lançar uma revista que tem como nome O Meu Papa, que é esta que eu tenho aqui nas minhas mãos e que já vamos poder conhecer um pouco melhor. E como é que vamos conhecê-la? Comigo, nos próximos minutos, eu vou ter Clara Raimundo, é a diretora da revista O Meu Papa. E é com ela que vamos perceber, afinal, como é que nasce esta ideia de existir uma revista que nos traz aquilo que são as atividades diárias, mensais, semanais do Papa Francisco, que já todos sabemos que de atividade ele não tem falta, antes pelo contrário, provavelmente alguns desejariam que ele fosse menos ativo. Clara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. E é isto mesmo, com um Papa tão ativo, foi isso que motivou o surgimento desta revista? Como é que ela surge? Esta revista surgiu na sequência na editora Goody, que é onde eu trabalho, e é a editora que decidiu lançar esta revista em Portugal, termos tido a confirmação de que o Papa Francisco viria efetivamente a Fátima no ano passado. Portanto, isto foi no final de 2016, início de 2017, e começámos a pensar que o interesse em torno do Papa Francisco iria ser ainda maior do que aquilo que já era. E pensámos que faria sentido, então, preparar um produto editorial, uma revista ou livros dedicados ao Papa Francisco, para que estivessem disponíveis a partir da altura ou um pouco antes da sua vinda a Portugal. Fizemos uma pesquisa e descobrimos que em Itália existia esta revista, chama-se em Itália Il Mio Papa, que era uma revista semanal dedicada precisamente ao Papa Francisco, que existia já desde 2014, portanto, que começou no ano seguinte à sua eleição como pontífice, e que acompanhava semanalmente tudo aquilo que o Papa fazia, dizia e o que se passava em geral no Vaticano. Contactámos a editora que estava encarregue de fazer essa revista, que é a editora Mondadori, e perguntámos se haveria hipótese de lançar aquele projeto também em Portugal. Eles ficaram muito entusiasmados, falaram, obviamente, com o Vaticano, porque esta é uma revista que é autorizada pelo Vaticano e pelo próprio Santo Padre, a perguntar se aprovariam o lançamento da revista também em Portugal, não só em Itália. E o Santo Padre reagiu muitíssimo bem. Ele, aliás, gosta muito da revista, tem a sua coleção guardada em casa, recebe sempre todos os números e portanto, recebemos então o ok para avançar com o lançamento da edição portuguesa. E a partir daí, Clara, deve ter sido a loucura, porque entretanto já estamos aqui, janeiro, fevereiro, março, Sim. se calhar de 2017, o Papa chega em maio, isto foi uma correria louca. Conseguimos fazer o lançamento no final de março, em que já toda a gente só falava da vinda do Papa e cada vez mais, tanto que nessa altura começámos por lançar com periodicidade semanal. Portanto, todas as semanas havia matéria, obviamente, porque, tal como a Cláudia disse, este Papa é muito ativo, mas havia matéria não só a nível internacional, como matéria sobre a preparação da visita, da vinda, da peregrinação do Santo Padre a Fátima. E, portanto, na altura achámos que se justificava uma periodicidade semanal. E foram, de facto, dias, meses muito intensos até à vinda do Santo Padre.
Passado 2 meses da sua vinda, achámos então que o que faria mais sentido seria ajustar a periodicidade para mensal e é assim que a lançamos neste momento, todos os meses, ao dia 15 de cada mês, a revista está nas bancas. Nas bancas. Portanto, a esta altura também já está esta edição que eu há pouco mostrei e que volto aqui só para fixarem um pouco a capa, já está nas bancas, uma edição que já nos prepara aqui também, claro, para este tempo que estamos a viver e para a grande festa que os cristãos vão celebrar, que é a Páscoa, e, portanto, também já vamos conhecer um bocadinho do conteúdo desta edição. Contudo, queria aqui tentar perceber uma revista que sai pelo Papa, no fundo é um pouco isto, e depois ele vem a Fátima, da forma como veio, movimentando o que movimentou, como é que foi viver estes dias, um dia e meio, mais ou menos, não é? Que todos vivemos intensamente da presença do Papa Francisco na Cova da Iria. Bem, para mim, em particular, que sou católica, foi uma benção enorme. Poder ter vivido essas 24 horas como jornalista, como responsável por um projeto destes, porque no fundo, o facto de ter tido a possibilidade de lançar esta revista em Portugal, para mim foi como um sonho tornado realidade, porque eu podia conjugar a minha vocação, digamos, a nível profissional, com a minha fé. Não é? E depois, por outro lado, eu também nunca escondi a minha enorme admiração pelo Papa Francisco. Não digo que não admirasse os anteriores papas, não é? Sendo que eu nasci já com João Paulo II, por quem obviamente tenho um carinho enorme. Admiro também muitíssimo o Papa Bento XVI, agora Papa emérito, porque é e será certamente um grande doutor da Igreja, mas não esconde que o Papa Francisco, pela sua simplicidade e pela sua capacidade de se tornar tão próximo, me conquistou desde o início e, portanto, mais do que um trabalho, isto é encarado por mim e por toda a equipa como uma missão, não é? Porque com esta revista nós estamos a informar, mas estamos também a evangelizar, obrigatoriamente, não é? E, portanto, ter estado aqui em Fátima, nesse momento particular, receber o Santo Padre, que nós tanto admiramos, na nossa casa, e poder ter estado tão perto, não é? Porque os jornalistas acabam por ser privilegiados, apesar de eu não ter podido entrevistá-lo, mas estive a 2 metros dele, não é? E pude assistir a todas as celebrações de muito perto. Foi um privilégio enorme e foi uma grande emoção, e foram 24 horas em que quase não dormi, não é? Ali seguidas, que eu não vou nunca esquecer. E depois a edição que fizemos na semana seguinte, em que dedicámos, como temos uma revista exclusivamente dedicada ao Papa, pudemos ter 30 páginas a contar tudo aquilo que se tinha passado, não é? Isso não acontece na maior parte dos meios de comunicação, sobretudo na imprensa, e foi muito bom, deu-me muito gozo escrever todas aquelas reportagens. Isso fez com que Clara ficasse atenta a determinados detalhes que provavelmente podem ter escapado à maioria dos olhares, para depois ter aquela história para contar e aquele pormenor para dizer? Eu acho que, sobretudo, conseguimos... nós, nesta publicação, temos a possibilidade de pôr alguma emoção nas histórias, não é? Porque uma das regras do jornalismo é a objetividade, e, à partida, um jornalista não deverá revelar qual é que é a sua fé, se está de um lado ou de outro, não é? E nós temos o privilégio, nesta publicação, de poder assumir que somos cristãos e que admiramos o Papa Francisco, e podemos, então, colocar mais emoção nas histórias que contamos. Por outro lado, também tínhamos a equipa italiana que, infelizmente, não pôde enviar
nenhum jornalista a Portugal a contar connosco para lhes dar conta precisamente de tudo o que se estava a passar em Portugal, quando normalmente é ao contrário. Normalmente nós é que contamos com eles, que estão em Itália e perto do Santo Padre, para nos revelar o que é que se passa. Não é? Foi ao contrário, que foi também muito, muito bom e uma responsabilidade muito grande. Daquelas horas, o que é que lhe ficou marcado que nunca mais vai esquecer? Sem dúvida, aquele silêncio de 8 minutos, de milhares de pessoas, juntamente com o Santo Padre, quando ele chegou e se prostrou aos pés de Maria aquela primeira vez. Foi impressionante, foi arrepiante. Aliás, eu estou-me a arrepiar agora, só de me recordar. E depois houve outro momento também em que eu e uma colega estávamos a fazer entrevistas pouco tempo antes de se iniciar a procissão das velas e do Santo Padre chegar, e nós estávamos precisamente ali no corredor central porque estávamos a tentar auscultar as opiniões de pessoas vindas de várias partes do mundo. E, entretanto, a minha colega diz-me: Clara, vem aí o Papa, temos de ir embora. E eu: está bem, mas estou aqui só a terminar uma entrevista. E ela: não estás a perceber, o Papa vem mesmo ali. Ou seja, nós estávamos no corredor central, o Papa Móvel, eu vejo, o Papa Móvel estava a entrar também no corredor central, nenhum segurança tinha dado conta de que nós estávamos ali, portanto já não estava mais ninguém, estávamos só nós, e entretanto vemos que o Papa decide descer do Papa Móvel e vir a pé pelo meio da multidão, porque ele é aquela pessoa descontraída e corajosa que não tem medo de caminhar sem proteção nenhuma e ir junto das pessoas. Então ele passou ali mesmo, olhou para nós, sorriu, saudou-nos. É claro que nós não fomos falar porque não era o momento, não é? Mas vontade não faltou. Vontade não faltou, não. Muito bem. Eu, por mim, tinha ido a correr dar-lhe um abraço. Claro, em termos da revista, ela é então neste momento mensal, periodicidade mensal. Como é que é preparar este produto? Ou seja, as pessoas lá em casa podem estar a pensar: mas se a revista tem sede em Lisboa, como é que eles depois fazem este acompanhamento todo? Como é que as coisas se processam? Então, em primeiro lugar, vou explicar mais ou menos quais são os conteúdos que estão dentro da revista. A revista tem 64 páginas, sendo que a primeira parte, portanto, mais ou menos as primeiras 30, nós temos uma seleção daquilo que foi o mês anterior do Papa Francisco. Portanto, temos de selecionar, porque ele tem, precisamente, ele não para, temos de selecionar aquilo que nos parece mais relevante de tudo o que ele fez no mês anterior. Por exemplo, no caso desta edição, nós acompanhámos uma parte da Quaresma, portanto, falamos do retiro que ele fez em Arítia, falamos do rito das cinzas, do encontro que ele teve com os padres da sua diocese em Roma. Pronto, fazemos essa seleção. E isto é a primeira parte da revista. Depois, nas páginas centrais, nós temos sempre um destacável que é colecionável, ou seja, em cada edição tem uma parte que nas primeiras 15 edições foi dedicada à história, à biografia do Papa Francisco, portanto contámos a história do Papa desde a Argentina até ter sido eleito. E neste momento temos uma outra biografia a decorrer, que é a biografia dos papas anteriores ao Papa Francisco, os papas do século XX. Portanto, neste momento estamos a contar a história do Papa João Paulo II. E as pessoas, em cada edição, vão conhecendo um pouco mais da história do Papa. Depois, na segunda parte da revista, temos normalmente temas mais intemporais, em que falamos de curiosidades, quer associadas ao Papa Francisco, quer associadas ao Vaticano em geral. Por exemplo, nós já contámos absolutamente tudo sobre o Papa Móvel, nós já falámos com o oculista do Papa Francisco, nesta edição falamos com o padeiro que faz o pão do Papa Francisco, nós contámos quais são os filmes favoritos dele, o quadro preferido, nós já mostrámos como é a
casa do Papa Francisco, onde ele vive, o quarto dele, e também, por outro lado, também já falámos com pessoas muito próximas dele, por exemplo, o seu ajudante de quarto, Sandro Mariotti, que é aquele homem gigante que anda quase sempre perto dele. Exatamente. Falámos sobre ele, contámos a sua história, falámos sobre a Guarda Suíça. Portanto, no fundo é tudo aquilo que vocês percebem que até vai gerar curiosidade nos vossos leitores, porque as pessoas gostam de saber esses detalhes da vida de um Papa que é tão próximo. Exatamente, sim, porque, sei lá, nós termos um tema sobre o relógio do Papa Francisco pode parecer que não é relevante, mas no entanto é. O relógio que ele usa diz-nos muito sobre ele, porque ele usa um relógio preto super simples, que é da Swatch, que não custa mais do que 70 euros, e usa-o porque ele faz questão de ser pontual e faz questão de ter tempo para toda a gente. Falámos já sobre as canetas dele. Ele também anda sempre com uma caneta, mas a caneta que ele prefere, e apesar de já lhe terem oferecido imensas, é uma Bic muito simples. Portanto, e isto obviamente revela muito sobre a sua personalidade. E nesse trabalho, Clara, vocês têm então parceria com os colegas italianos que vos vão fazendo, de certa forma, a ponte, tornando, facilitando o trabalho? Sim, sim, porque a equipa em Itália é composta por 7 pessoas. Umas estão em Milão, outras estão em Roma, no Vaticano, e acompanham as visitas que o Papa Francisco vai fazendo, as visitas pastorais que ele vai fazendo dentro do país, que são várias, e às vezes nós aqui nem nos apercebemos, não é? Porque fala-se muito das viagens ao estrangeiro, não é? E, portanto, eles acompanham a par e passo a vida do Papa Francisco, têm um acesso privilegiado, não é? Eles estão em todas as missas na Casa Santa Marta, eles assistem a todas as audiências, portanto, nós temos não só os relatos dos jornalistas, mas também o acesso a fotografias, muitas vezes exclusivas, e temos acesso a todo esse material. Depois a dificuldade é selecionar. Depois, por vezes, temos também de fazer adaptações, acrescentar informações relevantes no caso do nosso país. Se algum português vai estar com o Papa, pois nós falamos aqui com ele diretamente, não é? Também já fizemos trabalhos sobre, por exemplo, os portugueses que trabalham no Vaticano. E, além disto, a revista inclui também, sempre a fechar, a história de um milagre que já tenha sido reconhecido pela Igreja, e são sempre histórias muito, muito interessantes que nos mostram, a maioria das vezes, milagres que foram os milagres decisivos para determinada pessoa ser considerada beata ou santa. Em termos da vossa equipa, quantas pessoas estão à frente desta revista O Meu Papa? Ora bem, a Itália, como eu disse, são 7. Aqui em Portugal, nós somos 2 pessoas na redação. Depois contamos com o apoio da Paulus, dos sacerdotes da Paulus, para fazerem a tradução e a revisão dos conteúdos. Uma revisão, sobretudo a nível teológico, para garantirmos que não há erros. Não é? Até porque esta é uma linguagem muito específica. Exatamente. Que não é possível errar, Exatamente, não é? Não convém, não é? E temos essa preocupação e, portanto, felizmente contamos desde o início com o apoio da Paulus, quem melhor que eles, não é? Com tanta experiência na área da edição de conteúdos religiosos. E depois temos uma equipa gráfica também, claro, são 2, 3 pessoas que vão sempre trabalhando na paginação desta publicação. Portanto, muito trabalhinho, porque não é uma vasta equipa, mas que consegue colocar nas bancas mensalmente esta revista com mais de 60 páginas, portanto... É verdade. E a revista inclui também, eu esqueci-me há pouco de referir, mas eu julgo que é muito importante, 2 secções que são criadas de raiz cá sempre em Portugal. Uma que se chama Os Nossos Párocos e, como o próprio nome indica, é para dar a conhecer um pároco e a sua paróquia no nosso país, em cada edição, e outra que é a secção de solidariedade, em que damos a conhecer o trabalho de uma instituição de solidariedade social portuguesa também.
e aqui o objetivo é dar a conhecer realidades diferentes de norte a sul do país, ou seja, não nos concentramos em Lisboa, e pessoas e associações que se inspirem no Papa Francisco, não é? No seu trabalho. Em termos desta edição, claro, há pouco levantou um bocadinho o véu. Podíamos aqui referenciar mais uma ou duas coisas, não vamos dizer tudo, porque lá em casa, se quiserem, vão ter que depois adquirir a revista para conhecerem todas as histórias sobre o Papa Francisco, mas o que é que, desta edição, o que é que podemos destacar mais? Sim. Portanto, como eu disse, nós acompanhámos a Quaresma do Papa Francisco, abrimos a revista também com umas imagens fantásticas e muito fora do comum da Praça de São Pedro coberta de neve, não é? Porque, como sabemos, Ora, vamos houve também aqui aproveitar para Sim. dar aqui o gostinho só aos nossos telespectadores. Sim, temos a casa do Papa Francisco para conseguirem coberta aqui... de neve. Isto é o pátio do Palácio Apostólico que ele atravessa diariamente, não é? E que está branquinho. E apesar desta vaga de frio polar, o Papa Francisco fez questão de ir visitar uma paróquia em Roma, a paróquia de São Gelásio, e nós temos a reportagem dessa visita e é incrível ver como é precisamente nesses momentos que ele está mais feliz, ou seja, quando é um verdadeiro pastor entre as ovelhas, como ele diz. Ele faz questão de conversar com os vários grupos da paróquia, os jovens, os mais idosos, os doentes, celebrar a Eucaristia com aquelas pessoas é o Santo Padre, mas ele está ali como se fosse o pároco deles e sem pressa. É uma reportagem muito bonita e vê-se claramente nas fotos. Nós apostamos muito sempre também nas fotografias. Sim, que é ali que ele é feliz. Em termos da revista O Meu Papa, como é que lá em casa ela está nas bancas ao dia 15 de cada mês, correto, Clara? Portanto, este número já está nas bancas, contudo, vocês também funcionam com assinantes. Sim. Se as pessoas quiserem, como é que fazem? Então, as pessoas podem procurar no quiosque ou no supermercado perto da sua casa se têm a revista, mas, obviamente, a tiragem é limitada e nem todos os pontos de venda têm a revista disponível, ou podem receber só 2 ou 3 exemplares e já não estar, neste momento que a revista chegou às bancas há uma semana, pode até já ter esgotado em alguns pontos de venda. Então, as pessoas podem sempre telefonar para um número que eu penso que vai passar em rodapé. Exatamente. Sim, no nosso horário de expediente para a editora Goody e dizer que gostariam de adquirir a revista O Meu Papa. Podem adquirir apenas uma edição, se pretenderem, e custa 1,90 €, portanto é uma revista que eu penso que não é cara para aquilo que é, sobretudo são 64 páginas, não é? Ou então podem decidir fazer uma assinatura e passar a receber todos os meses a revista em sua casa e têm apenas de dar então essa indicação ao meu colega e nesse caso a revista fica ainda mais barata porque são 19,90 € para 12 edições, o que significa mais ou menos 1,65 € por edição. Muito bem. E portanto, para quem possa não ter tido tempo de ver o número que passou em rodapé, 21-862-154-3. Está bem? É este o número para poderem ter acesso à revista de O Meu Papa. E digamos também, porque vale a pena, que nesta edição podem logo ver também aqui um destaque à vossa querida Ângelos TV, que está também aqui na revista de O Meu Papa, porque ambos os órgãos de comunicação social têm esta missão, que é, no fundo, dar a conhecer aquilo que é a vida do Santo Padre, a Ângelos TV também daquilo que é a vida da Igreja em Portugal, mas, no fundo, é aquilo que há pouco a Clara também dizia, que é evangelizarmos e levarmos essa mensagem mais além. Além da revista, com tanto conteúdo que vai surgindo do Papa Francisco, não é, Clara? Ainda há uma outra vertente que têm, e neste momento temos este livro, não é? Que podemos provavelmente intitular assim, que se chama Uma Vida para os Outros, a história do Papa Francisco,
em que ele nos vai falar deste Papa desde a sua infância, não é? E descobrirmos aqui algumas aventuras até chegarmos àquele momento fantástico da eleição, não é? Sim. E de tudo o que ele tem feito nestes últimos 5 anos de pontificado. Como é que surgiu a ideia de fazer este livro? Ora bem, a ideia de fazer esse livro surgiu porque nós percebemos que havia muitos leitores da revista que só tinham conhecido a revista, já ela ia no número 8, por exemplo, e nós começámos desde o número 1 a publicar a história do Papa Francisco por capítulos, como eu tinha dito há pouco. E então pensámos que faria sentido compilar tudo apenas num livro para que todas as pessoas que não tivessem acompanhado desde o início pudessem então adquirir o livro e ter aí a história completa do Papa Francisco. Uma história que foi escrita por uma das jornalistas italianas que compõem a equipa da revista O Meu Papa. É uma jornalista que em Itália é muitíssimo conceituada porque ela acompanha diariamente o Papa Francisco, inclusivamente ela foi agora convidada para apoiar num documentário sobre o Papa Francisco, que é a Tiziana Lupi. E ainda por cima nós tínhamos a possibilidade de fazer esse livro a um preço convidativo para as pessoas, que não fosse muito caro, que é metade ou menos de metade da maioria das biografias do Papa Francisco que se encontram nas livrarias, porque este livro custa 4,90 €. Portanto, por 4,90 € as pessoas têm acesso a uma biografia de qualidade, escrita com uma linguagem acessível, do Papa Francisco. E este é um livro que está dividido por capítulos, não é? Que vai exatamente. facilitando, no fundo, também, permite até uma leitura mais aleatória, Sim, não é? sim, permite. Na verdade, ele começa precisamente naquele fim de tarde de 13 de março de 2013, em que o Papa Francisco foi eleito, e depois faz um flashback e vai andando para trás, então, até à infância. Aliás, começa antes da infância do Papa Francisco, começa na história dos avós do Papa Francisco, que eram precisamente italianos. E como esta autora é italiana, ela teve a possibilidade de ir às raízes do Papa Francisco, em Itália, que é na região do Piemonte, numa localidade chamada Porta Comaro, e perceber de onde é que vem este homem que diz este que o homem. foram buscar ao fim do mundo. Exatamente, exatamente. E há histórias muito curiosas neste livro que eu não tinha visto ainda noutras biografias. Por exemplo, relativamente a essa questão dos avós do Papa Francisco, eu fiquei a perceber que eles são imigrantes, emigraram para a Argentina, mas o barco em que eles supostamente deveriam ter ido para a Argentina, mas depois houve um imprevisto, eles tiveram de adiar essa viagem e foram no barco seguinte. Mas então esse barco para o qual eles já tinham bilhetes foi um barco que naufragou e em que a maioria dos passageiros, cerca de 600, morreu. Portanto, nós ganhamos a consciência de que o Papa Francisco podia não estar aqui, não existir, mas na realidade a providência divina, não é? Fez com que fosse diferente. Eles apanharam o barco seguinte, que chegou são e salvo à Argentina, e foi aí que começou, não é? A origem do Papa Francisco, do Papa argentino. É um livro, claro, que nos permite também perceber o porquê de o Papa nunca esquecer as suas raízes e, com toda a vontade, em determinadas situações que ele acha que é perfeitamente adequado, vai lembrando sempre a sua infância, aquilo que aprendeu com os pais, e muitas vezes também vai referenciando a importância que isso teve no seu percurso. Sim, sim, isso, e sobretudo que nos mostra que ele continua a ser quem era. Ou seja, nós, revisitando o passado dele, percebemos que ele já quando foi nomeado bispo, nomeado cardeal, portanto, antes de chegar a Papa, a atitude dele era a mesma, ou seja, ele quis continuar a viver no seu apartamento pequenino, o gabinete que ele tinha era mais pequeno do que o da secretária, que
depois lhe atribuíram, por exemplo. Ele fazia questão na Argentina de, já enquanto bispo, andar a pé e ir visitar os bairros de lata, as chamadas vilas miséria, e ele ia até lá de transportes públicos e depois lá no meio andava a pé junto das pessoas. Portanto, tudo aquilo que nós vemos agora que ele é aquilo que ele era. E existe, o que é fantástico neste Papa é que realmente há uma coerência extrema entre o que ele diz e aquilo que ele faz. Uma das coisas que é também contada neste livro é precisamente o momento em que o agora Papa Francisco, mas na altura jovem, decide entrar no seminário e que quer seguir a vida de sacerdócio e, portanto, ele pensa, bom, primeiro eu vou contar ao meu pai e depois logo se vê como é que eu conto à minha mãe, porque ele já sabia que aquilo com a mãe não ia correr muito bem e confirma-se, não é, Sim, Clara? é verdade, e inclusivamente nós mostramos também que ele era, lá está, um jovem normalíssimo e que gostava muito de futebol, gostava de tango, tinha as suas pretendentes, tinha tirado um curso e estava tudo encaminhado para que ele pudesse ter uma profissão, na altura penso que engenheiro químico, e portanto, apesar de não ter sido uma surpresa total para a família, também não era algo que Fosse desejado. sim, que fosse desejado e que eles estivessem propriamente à espera. Além este livro, Clara, para quem está lá em casa, para adquiri-lo, pode fazer da mesma forma como se torna assinante da revista Ao Meu Papa? Sim, exatamente da mesma forma, podem telefonar para o mesmo número. Ele também está disponível nas bancas, mas se não conseguirem encontrar, o mais fácil é, de facto, telefonarem para nós e nós teremos todo o gosto em enviar pelo correio. E brevemente haverá mais novidades, não é? Porque quando há pouco dizia que normalmente depois a revista termina sempre contando um milagre, não é? Vai haver uma nova edição, há um livro que está a ser preparado, não é? É verdade, nós estamos também a preparar um livro que deverá sair ainda durante o mês de março, dedicado precisamente às histórias desses milagres que tornaram algumas pessoas beatas e santas da Igreja. E estou a falar de milagres um pouco mais conhecidos, talvez como o de São José Maria Escrivá, por exemplo, o fundador do Opus Dei, mas depois outros milagres que não são assim tão conhecidos, como por exemplo um homem chinês que tinha morrido e basicamente ressuscitou. Isto no século VIII. Portanto, são histórias muito, muito interessantes que nós decidimos então compilar num livro equivalente a este. Vai ter exatamente o mesmo número de páginas, 130 páginas e o mesmo preço e que em breve as pessoas poderão também adquirir. Clara, em termos da revista do Meu Papa, horizontes de futuro, prevê-se algum crescimento em termos do número de páginas ou vamos esperar que o Papa Francisco abrande um pouco? Não, nós não esperamos que ele abrande, não me parece que isso vá acontecer. Ele já tem diversas viagens previstas e estes 5 anos parece que foram quase 20 e eu acho que ele tenta aproveitar cada minuto, não é? Cada segundo do seu pontificado para fazer o que está ao alcance dele, porque ele sente. Como dizia o padre Tolentino Mendonça, que esteve agora a orientar o retiro da Quaresma, o Papa Francisco sente como seu o sofrimento do mundo e, ao sentir isso, ele tem uma urgência de chegar a todo lado, não é? Portanto, não me parece que ele vá abrandar. No entanto, nós também não vamos aumentar o número de páginas, vamos continuar a ter dores de cabeça para selecionar os conteúdos. Aquele que é o nosso grande objetivo neste momento é conseguir que a revista chegue ao máximo de pessoas possível, porque nós temos consciência de que na altura da vinda do Papa a revista foi muito divulgada,
Mas depois muitas pessoas acharam que a revista tinha ficado por ali, que era um projeto que Tinha sido tinha sido apenas esporádico. dedicado apenas à vinda do Papa Francisco a Portugal. Muitas pessoas pensam que a revista não continuou e não é verdade. Mas agora com a parceria com a Ângelos TV, eu tenho a certeza de que muito mais pessoas ficarão a conhecer a revista e passarão a lê-la todos os meses. Clara, estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa e eu fazia-lhe aqui 2 desafios. Primeiro, eu queria que a jornalista me dissesse como é que me descreve o Papa Francisco. Eu não sei se é arriscado dizer isto, se calhar é, mas é aquilo que eu sinto. Eu acho que de todos os papas que eu conheço, é aquele que tem uma personalidade mais parecida com a de Jesus Cristo. É isso que a mim me toca particularmente nele e aquilo que mais me inspira, é que eu olho para ele e vejo efetivamente Jesus. Isso é o olhar clínico da jornalista. E para terminar, eu quero perceber o olhar da fã. Porque há pouco disse que era fã do Papa Francisco. Pois, é verdade, mas eu acho que eu não consigo, as duas coisas misturam-se, não é? Porque é mesmo, o olhar é o mesmo, ou seja, eu posso, como jornalista e conhecendo a história de Jesus Cristo, identificar parecenças, objetivamente, entre um e outro, e depois posso, como crente, como católica, ver no Papa Francisco a imagem de Jesus, do Jesus que me inspira e que dá sentido à minha vida, não é? Muito bem, chegamos assim ao final da nossa conversa. Clara, muito obrigada por ter vindo. Então, a revista O Meu Papa traz-nos tudo sobre o Papa Francisco. Já viu? São imensas as curiosidades. Se não teve a oportunidade e se este é o primeiro contacto com a revista, então agora já sabe, tem uma vida para os outros, a história do Papa Francisco, e aqui vai conseguir encontrar todos aqueles detalhes que, entretanto, foi perdendo com as edições que já saíram da revista O Meu Papa. Aliás, a revista O Meu Papa, que está mesmo para celebrar um ano de existência e ainda este mês, não é, Clara? É verdade, é no dia 31 de março, estamos de parabéns. Muito bem, no dia 31 de março, então a revista O Meu Papa está de parabéns. A essa altura já estão em grande velocidade a preparar a próxima edição. Esta é aquela que está agora nas bancas e que pode encontrar. Se porventura não conseguir, já sabe, basta ligar para 21-862-1543 e pode fazer então a encomenda deste número e de todos os outros que assim entender, se quiser ficar depois como, no fundo, assinante da revista O Meu Papa. Quanto a nós é tudo, fique bem, até amanhã.